Na verdade, quando criaram a audiência de custódia, que foi até pelo atual ministro da Justiça, a ideia dele era, vamos evitar a prisão, vamos diminuir prisão e tal. E aquilo que eu disse, você vai plantando e você vai colhendo. São Bento do Una, Júlia Eduardo. Eu gosto de dizer o nome porque, olha, é uma pessoa, não é um número. Grávida, assassinada, golpe de martelo, preso em flagrante o assassino. É levado ao juiz, o juiz solta tornozeleira eletrônica. Não pode. O pessoal parece que vive na Disney, desculpa a expressão. Não é a realidade do Brasil, com facção criminosa, com crime escalando, com 40 e tantos mil assassinatos por ano. Então, precisa ter um pouco mais de pé no chão na realidade. Estamos precisando aqui no Brasil voltar à agenda anticorrupção, porque tá demais. Exatamente, né? Se já estava demais em 2012, 2011, 2013... 16, e dirá em 25, 26, né? Exatamente. Porque eles não param, né? Eles não param. Não, eu acho que tem uma similaridade aí com a questão do crime em geral. O crime é uma questão de risco e oportunidade. Então, quanto maior o risco, menos crime. Quanto maior a oportunidade, mais crime. Isso vale para o crime patrimonial em geral e vale para o crime de corrupção. A diferença é que o crime patrimonial... normalmente tem acompanhado violência, uso de arma, fora o furto, né? Que daí não tem isso, é característica. Mas a corrupção é a mesma coisa, é um crime racional, é diferente do crime passional. Então, infelizmente, a gente viu um desmonte da agenda anticorrupção nos últimos anos, e o que fez com que as raposas se sentissem à vontade novamente para fazer o que elas querem. E a gente vê esse escândalo, por exemplo, do INSS, que está sendo apurado na Polícia Federal, tem gente presa, gente graúda. Espero que, no entanto, chegue lá aos mandantes, aos maiores, né? A quem está realmente na cúpula desse esquema criminoso. Tenho dúvidas se isso acontecerá na atual conjuntura. E tem a CPMI, né, que eu faço parte lá, que está apurando, em parte, esses fatos, que também está revelando um escândalo de proporções gigantescas, né? Então, tudo é produto do que foi feito. Tudo tem uma consequência. O descontrole da corrupção, o descontrole do crime, é porque antes os pilares de combate foram sendo erodidos. Pois é. E aí, assim como o crime faccionado, hoje o crime habitual, ele só aumenta, o criminoso habitual, a vida do cara é acordar e roubar, voltar para casa, né? Da mesma forma, o corrupto, o político, o funcionário público corrupto que faz parte da estrutura, a dinâmica de vida dele é ter benefício, né, em cima do sofrimento e do esforço da população através do pagamento dos impostos. Eles vão ir roubando, né? E quando você pega uma estrutura que é totalmente viciada, comprometida, a gente não vai muito longe. Quando tem uma prisão, quando tem uma investigação, uma operação e uma prisão, ela dura muito pouco, né? Sim. E, além do crime expandir, eles acabam roubando o pior, que é a esperança da população, né? Que a população tem total descrédito e desesperança, que tem uma possibilidade de melhora, né? Certamente. Eu sou daqueles favoráveis à questão de lei e ordem. Você tem que ter, para cada ação, você tem que ter uma consequência. E um dos grandes problemas nossos hoje, Glauber, é essa história do prende e solta. Então, prende e solta. Às vezes, crimes graves. Às vezes, crimes menores, mas crimes, às vezes, repetidos, que vão gerando uma sensação de impunidade. Como senador, né? Eu tenho circulado muito lá no meu estado, no Paraná, mas também a gente vê isso na capital. Uma grande reclamação que a gente tem da polícia é, olha, eu prendi o cidadão aqui por um furto de celular. Aí eu me levo lá na prisão. Aí audiência de custódia. Aí, de repente, o criminoso está indo embora antes mesmo do policial, que tem que ficar lá depondo. E aí, de repente, reencontra na rua, praticando novamente um crime. Nesse ponto, foi bom, tivemos uma vitória, há 2 semanas atrás, que foi a Lei 15.272, que é um projeto que eu relatei, tive orgulho de relatar esse no Senado. Boa parte do texto é meu. E o que a gente faz? Restringir soltura em audiência de custódia. O indivíduo é preso em flagrante, é levado ao juiz, o juiz decide se fica preso ou se solta. 40%, estatística do CNJ, eles são soltos. E tem muita gente ali que é solto, embora tenha muito juiz linha dura, firme, mas tem casos que viram até anedóticos, se não fossem trágicos, de gente com 86 passagens na polícia, como foi o caso lá do Rio de Janeiro, de um juiz
que mandou soltar sob o argumento, não tem como prever se ele vai cometer um outro crime. Mas peraí, meu amigo, 86 passagens, não está na hora de colocar um limite, de mostrar firmeza que a lei existe, que é para valer, e às vezes acontece aqueles crimes gravíssimos. Teve um caso lá que foi amplamente divulgado, não tanto nacionalmente, mas foi muito divulgado lá em Pernambuco, São Bento do Una. Júlia Eduardo, eu gosto de dizer o nome porque, olha, é uma pessoa, não é um número. Grávida, assassinada a golpes de martelo, preso em flagrante o assassino, é levado ao juiz, o juiz solta com tornozeleira eletrônica. Não pode, entendeu? Então, o que a gente colocou nesse projeto? Basicamente, virou lei, 2 semanas. Vamos ver se a lei vai funcionar, se os juízes vão prestar atenção e ser mais rigorosos. Diz mais ou menos assim, ó, são circunstâncias que recomendam a conversão do flagrante em prisão preventiva. Indicativo de que está vinculado ao crime organizado, crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, indicativo de reiteração delitiva, e uma que a gente colocou, que a meu ver é muito importante, se já foi solto antes em audiência de custódia. Então, se acontecer essas circunstâncias, que não são cumulativas, são alternativas, recomenda ao juiz a prisão. E colocamos lá que a decisão tem que ser fundamentada e o juiz tem que percorrer todos aqueles elementos. A ideia é realmente fechar a porta giratória que se transformou a audiência de custódia no Brasil. Relatei, claro que o mérito é do Congresso, que aprovou a lei. Lula sancionou nesse contexto da mega operação, então não teve como ver, porque não é o discurso deles. Sim. Na verdade, quando criaram a audiência de custódia, que foi até pelo atual ministro da Justiça, sim, a ideia dele era, vamos evitar a prisão, vamos diminuir prisão e tal. E aquilo que eu disse, você vai plantando e você vai colhendo. Esse descalabro da violência e da criminalidade é porque a gente foi minando as bases do nosso direito penal e processual penal. Nas faculdades você vai hoje, a visão liberaloide, né? Liberaloide, perdão, é predominante, é abolicionismo penal, o pessoal parece que vive na Disney, desculpa a expressão. Não é a realidade do Brasil, com facção criminosa, com crime escalando, com 40 e tantos mil assassinatos por ano. Então, precisa ter um pouco mais de pé no chão na realidade. Não, e outra coisa, né? Se eu não me engano, me ajude, a audiência de custódia começa em 2016, ministro Lewandowski, exatamente, no STF, presidindo o CNJ. Exatamente. E aí, qual é o grande argumento? O grande argumento é que, e a televisão trabalhou muito isso, as notícias, reportagens, dizendo que o Brasil prende muito e prende mal. 40% são presos provisórios. Isso aí entra no imaginário, no romantismo da sociedade, como, nossa, que injustiça, poderia ser meu filho, poderia ser eu. Sim. E aí, com base nisso, colocam um plano, um projeto de desencarceramento. Não tem vagas, os governadores não fazem o seu dever institucional, a sua obrigação de construir vaga de presídio. Aí a matemática é muito simples. De 16 a 2015, nós temos aí... Qual é o número? Eu não sei se o teu gabinete tem esse número. Deixa a minha sugestão aqui. Qual o número de 2016 a 2025 de pessoas que foram colocadas na rua? Deram uma segunda chance. Porque o Estado, quando colocaram na audiência de custódia, está falando o seguinte, ó, apesar de você ter cometido um crime, apesar de ter evidências aqui, apesar de ter uma vítima fatal, como é esse exemplo que o senhor acabou de trazer, vá para a rua, coloque a tornozeleira eletrônica e ganhe uma segunda chance. E você deu uma segunda chance e colocou outras vítimas em condições de vulnerabilidade com esse criminoso na rua. Exatamente. E parece que esse projeto, ele tem total ligação com o avanço da criminalidade também. Assim, existe um discurso, a meu ver, que é muito falaz, né? Que o problema do criminalidade é o excesso de prisões e as prisões viraram uma escola de crime. Primeiro, eu acredito que tem que, sim, restaurar a disciplina nas prisões, né? Agora, a solução para as prisões não pode ser abrir as portas. Porque aí você, como você mesmo disse, coloca em risco a sociedade e outros indivíduos. Então se criou uma cultura de leniência como se nenhum crime fosse relevante.
da banalização de dizer lá, o que tem roubar, o que tem furtar um celular? Até que um roubo vira uma tragédia de um latrocínio, né? Ou até que um furto mesmo se repete sucessivas vezes e não tem uma consequência. Então, ou a gente aperta o cerco, endurece a legislação, e aí se for ficar preso, se tiver problema lá de lotação, né, tem que realmente ampliar os presídios, e eu sou contra a superlotação, mas a resposta não é, evidentemente, abrir as portas da prisão. Então, a gente tem que prender mais e prender por mais tempo para ter realmente um efeito preventivo da legislação e começar a diminuir a criminalidade de uma maneira mais incisiva. Houve até uma queda, estatisticamente, do número dos assassinatos desde 2017. Coincidentemente, é o ano que o PT deixa o poder e houve uma queda significativa não, percentualmente relevante desde então. O ano que mais caiu foi o ano que eu fui ministro da Justiça, foi uma queda de 20%. Isso está no Atlas da Violência e também nas estatísticas oficiais. Mas ainda assim, outros crimes às vezes aumentam e você tem uma percepção de segurança. E mesmo com a queda de assassinatos, ainda é um número muito expressivo. É número de guerra civil. O Brasil tem mais assassinatos. Volte bem, aparece uma estatística, né, na internet, eu não lembro aqui os detalhes, dizendo, ó, no Brasil tem mais assassinatos do que todos esses países juntos. E aí o número é assustador. Então, assim, a gente tem que começar a enfrentar essa questão. Precisamos restaurar a disciplina no presídio. Precisamos trabalhar, sim, a ressocialização, mas precisamos ter presente que a prisão também serve para a neutralização do criminoso. Enquanto ele está lá dentro, o potencial dele de causar dano a outros indivíduos ou outras pessoas, ele fica, em parte, neutralizado. E totalmente neutralizado se tiver a disciplina correta no presídio. Bom, senador, essa medida da audiência de custódia, eu quero falar sobre o avanço das facções, mas acho que nós já estamos no tema, porque a audiência de custódia, ela é um grande problema, ela é um câncer para o Brasil e acho que estamos na mesma linha, estamos convencidos disso. Quando você coloca um criminoso que ele cometeu um homicídio, é um crime contra a vida, é o bem mais importante para a sociedade, o direito mais tutelado é o homicídio contra a vida. Ou o faccionado, que ele entra e sai, é uma porta giratória do judiciário. Esse cara, ele continua cometendo outros crimes, como que eu vou enxugar a violência do país? A gente tem, ao meu ver, um equívoco, né? A academia fala muito, a imprensa, até o Congresso, debate muito em homicídio. Sim. Só que a população sangra no furto, a população sangra no roubo, a população sangra nos golpes que estão sendo praticados digitalmente, na internet, a população sangra com a corrupção. E esses crimes, parece que eles não dão a dinâmica. Eu sei que em padrão internacional, a ONU vão tratar isso como morte, como homicídio. Só que o grande problema do Brasil, se de 17 para cá houve uma redução de homicídio, houve aumentos de domínio territorial. Sim. As facções estão controlando número de homicídio, mas em contrapartida nós estamos perdendo território. Nós estamos perdendo território, nós estamos perdendo a nossa democracia, nós estamos perdendo a nossa capacidade de cumprimento da legislação brasileira. O contrato coletivo serve, em parte, só para 70% da sociedade, porque 30% já estão subjugadas por facções criminosas. E a audiência de custódia está inserido nisso aí. Como é que pode o Brasil, com a população de 200 milhões de habitantes, ter apenas 680 mil presos? Ora, é um número muito baixo. Você pega os Estados Unidos, com a população de 300 e alguma coisa, tem mais de 2 milhões presos, 3 milhões presos. Então, essa métrica de no mínimo 1%, eu acho que é razoável. E o Brasil continua ainda trabalhando com o número de... Quando eu entrei no sistema penitenciário, no sistema penitenciário federal, os números eram em torno de 850 mil.
Hoje, Certo. nós continuamos praticando esse número, só que 170 mil estão com medida cautelar, estão com Sim, tornozeleira, tornozeleira. monitoramento eletrônico. É. Bom, o monitoramento eletrônico do Bolsonaro serviu a maravilha. Agora, isso é para os 170 mil? Isso é o padrão do Brasil? Se for, eu até acho razoável. Mas agora, não tem esse monitoramento. Eu sou do sistema penitenciário. Eu sei que esse monitoramento não funciona, né? E se a violência só cresceu, se os territórios estão tomados, como que não aumenta o número de presos? Não, eu concordo, até porque, veja, comparativamente aos Estados Unidos, nossos indicadores de violência, de criminalidade são muito maiores. Muito. Então, proporcionalmente, seria até mais correto nós termos número maior de população carcerária relativo em relação aos Estados Unidos. E um ponto que você colocou que eu acho que é bem relevante, às vezes vê umas estatísticas falando em 900 mil presos no Brasil, mas daí se você vai ver no detalhe, você percebe lá, não, peraí, boa parte aqui é tornozelado e às vezes o pessoal cumprindo regime semiaberto. Então, não, aí não é, né, exatamente preso. Então tem que fazer esses abatimentos para chegar na conta realmente exata e o número não é assim tão expressivo. Claro que mundialmente é um número relevante comparativamente com outros países, mas vamos dizer que a gente tem níveis de violência e de criminalidade muito elevados. E eu concordo também, não é só questão do homicídio, não é só questão desse tipo de crime violento, é questão do crime patrimonial. Né? Veja, a pessoa economiza para comprar lá um smartphone, aí de repente está lá sendo furtado, está pagando prestação de algo que foi furtado. O pessoal não paga seguro em cima disso, porque pagar seguro em cima de celular é para acabar também, né? Aumenta o custo. Exatamente, ainda que paga, aumenta o custo de vida, aumenta o custo muito mais do brasileiro. E a questão da percepção de segurança. Então, o custo Brasil de segurança é enorme. Por exemplo, quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro, busca comprar um carro blindado. Isso. Né? Isso não é comum em outros países. É muito raro. Talvez o Brasil seja um dos mercados maiores de carros blindados por conta da violência. Quem vai morar em casa quer um condomínio fechado para se proteger. Ou quando vai morar na rua, faz a sua casa virar lá uma fortaleza. Né? Muro alto, coloca, se puder, aquela cerca elétrica, coloca alarme, coloca cachorro feroz. Então, é uma sensação de insegurança que não é o normal. Eu morei um tempo, Glauber, pouco tempo lá nos Estados Unidos, né? E, puxa, você ficava com inveja, porque as casas normalmente não tinham nem muro. Nem muro, né? Então, você tinha uma tranquilidade, uma segurança, uma sensação que você poderia sair na rua e não ia acontecer nada com você. Claro que eles também têm os pontos quentes deles, eles têm os problemas de segurança deles, mas não no mesmo nível. Aqui, se você pegar qualquer cidadão brasileiro, você se sente seguro para andar à noite em qualquer lugar na tua cidade? Não. Né? E muitas vezes você não tem nem coragem, né? Ou não vou dizer coragem, mas você sequer ousa dar uma volta no quarteirão, na sua casa à noite, no seu bairro à noite, porque você tem receio. Então, nós normalizamos a violência, ficamos felizes quando tem essa queda estatística, mas porque nós normalizamos a violência de um tanto que nós não enxergamos a luz do fim do túnel, da normalidade. E a normalidade é o cidadão não viver com medo. Então, esse é um problema real que a gente precisa enfrentar. Lá no Congresso, a gente tem aprovado leis mais duras. Agora, não é só lei, é a prática. Você tem que ter investimento, você tem que ter valorização, por exemplo, do policial, você tem que ter regras adequadas a esses desafios. Vou te dar um exemplo aqui, que é muito perto ali da tua realidade que você trabalhou. Aliás, quero fazer aqui uma observação. Eu tenho uma grande admiração pela polícia, né, pelos agentes de segurança no país inteiro, mas registro também o meu apreço especial ao policial penal, que é um trabalho difícil. É difícil você estar dentro de um presídio tendo que lidar com uma população carcerária que não está satisfeita de estar lá, e parte está lá e se comporta, e parte está lá e pode até cometer um crime contra você. Uma situação de risco. Principalmente presídio de segurança máxima. Eu fui juiz corregedor do Presídio Federal de Catanduvas, o primeiro que foi criado no país, lá em 2006. O preso número 1 nosso foi o Fernandinho Beiramar. Teve uma juíza que assumiu, ficou uns 3 meses, mas ela não tinha muito perfil.
Daí eu acabei entrando lá e fui o primeiro juiz corregedor. A gente estabeleceu um rodízio. Então ficava 6 meses, depois ficava 1 ano. Tinha também julgamento colegiado. Mas nós começamos ali a ver como a coisa funcionava. Né? E é um regime pesado, duro. Mas é pesado, duro não só para os presos, mas também para os policiais penais. É difícil ali, né? O convívio. E é uma atividade de risco. Nós tivemos lá caso de 3, né, policiais penais ou pessoas que trabalhavam junto ao presídio que foram assassinados por ordem de internos. Tipo, o Berlarmino, o Henri e a Melissa, que a Melissa, veja, prestava um serviço lá, psicólogo, né? E foi assassinada, uma coisa assim brutal. Tá? E um dos problemas que nós tínhamos, que a gente corrigiu, foi que eles tinham aquelas visitas íntimas e tinha visita social. Aí eu assumi com o ministro da Justiça, não, peraí, não dá. Presídio de segurança máxima, você tem que ter um controle das comunicações dos presos com o mundo exterior. Então, o que a gente cortou foi a visita social, porque a visita íntima já tinham cortado na gestão anterior. Tinham cortado precariamente, né? Exatamente. Por conta das mortes, então ficou suspenso. Exatamente. Mas aí, 2019, né? Foi regulamentado de uma forma que não tivesse, né? Foram 2 movimentos. Primeiro a gente foi uma portaria, ou sei lá, não foi decreto, foi uma portaria, alguma coisa assim, que é do Ministério da Justiça. E depois a gente encaminhou no projeto de lei anticrime para o Congresso, a gente colocou isso. Né, da possibilidade da vedação de visita só no parlatório e tal, com o vidro separando. O que faz total diferença. E com assim, certeza. É uma sensibilidade, uma vontade de fazer que chega a ser um absurdo, como que em algum momento, o sistema penitenciário federal, o sistema penitenciário brasileiro entendeu que era razoável você pegar o Fernandinho Beiramar, o Marcinho VP, o Marcola e todos esses criminosos aí, você coloca ele no presídio federal no argumento que ele é extremamente perigoso, ele é o pior criminoso do mundo, coloca ele num presídio federal, mas você dá para ele toda semana 3 horinhas no pé do ouvido com a família. O máximo que você vai conseguir ali é retardar a ordem 1 semana. Exatamente. Porque como que o policial vai monitorar uma conversa íntima entre marido e mulher ao pé do ouvido? Pode ser um beijo, pode ser um cafuné, pode ser, olha, eu te amo, você é o amor da minha vida. Pode mandar matar. Mandava recado. Os advogados também tinham o contato que não era monitorado. A gente colocou na lei para monitorar tudo. Sim. E o pessoal fazia adesão judicial para monitorar tudo. O que a gente colocou de resguardo, para não violar direitos ali, em relação ao advogado, foi o seguinte: você não pode usar o conteúdo do diálogo para instruir processo por crime pretérito. Entendeu? Então, porque o objetivo é evitar que novos crimes sejam cometidos a partir desse contato com o advogado, né? Que o advogado sirva de um pombo-correio. É uma minoria, mas infelizmente tem advogados que se prestam esse papel. Eu lembro até hoje que eu tive um processo também, como juiz federal, que era a quadrilha do Beiramar. E no curso do processo teve uma interceptação. Ele estava no presídio federal, mas do entorno dele. E aí, da interceptação do entorno dele, dava a entender que o advogado, um dos advogados dele, não todos, não vou falar o nome aqui, mas ele estava participando dos crimes da quadrilha. Mas aí surgiu numa história lá uma suspeita de que ele estava roubando a quadrilha. E aí, no meio da conversa lá, da interceptação, chega um momento que ele desaparece completamente. E a interpretação que a polícia fez na época, mas não foi possível confirmar, é que ele teria sido assassinado. Embora nunca encontraram o corpo, então não dá para confirmar também essa hipótese. Então, infelizmente, tem advogado que se envolve no crime e precisa ter a conversa monitorada. Infelizmente, o presídio federal é para ser um regime realmente excepcional. É duro, é difícil, mas quem chegou lá também não chegou de graça. Chegou por um motivo. Exatamente. Acho que é uma regra do jogo bem razoável e de total facilidade de aprovação da população, né? Sim. Agora, mas durou por 10 anos. Com visita social, com visita íntima, inclusive, e só foi acabar
Porque eles avançaram contra o Estado, não estava bom para eles. Exatamente. Eles tinham visita íntima, eles tinham visita social, eles tinham toda essa dinâmica de atendimento de advogado. E assim, quem não conhece o sistema penitenciário acha que é menos importante. Mas o preso, muitas das vezes, esses presos, eles conseguem decisões judiciais para ter atendimento de dentista. Sim, sim. E às vezes o dentista vai fazer um atendimento particular e vai cumprir uma missão de passar uma informação, de levar uma informação. Porque muitas das vezes, se o sistema estiver relaxado, não vai ficar atento na conversa com o dentista. Sim, E a facção vai usar o dentista, vai usar o advogado, vai usar a família, vai usar toda a estrutura. Se não fosse isso, Fernandinho Beiramar não seria mais o Fernandinho Beiramar, o Marcinho VP não seria o Marcinho VP. Sim. Então, no nosso papo aqui, né, a gente entendendo e tentando achar as soluções para esse problema do Brasil, é uma solução muito complexa, mas, sem dúvida, não pela minha experiência, não pela ser minha carreira, o sistema penitenciário tem que ser tratado de uma forma diferente.